Olha só, meu compadre, senta aqui pertinho desse fogo, encosta a cadeira e se ajeita que eu vou te contar uma prosa que mexe com o cabra até o osso. Num cantinho lá das bandas do Ceará, entre as serras e o mato fechado, tem umas histórias que os mais velhos falam baixinho, mas que a gente sabe bem que não é conto de pescador, não. É coisa de arrepiar o juízo. Já pensou até onde tu ia para enfrentar um bicho que a maioria diz que é só lenda, mas que dá um medo danado? Pois é, preste atenção que essa história vai te fazer pensar duas vezes antes de andar sozinho na noite escura, viu? Mas antes de eu seguir, me diz aí, de onde você está me ouvindo agora e que horas são aí na tua quebrada? Quero sentir o clima junto contigo para essa história entrar bem fundo na alma da gente. Fala comigo nos comentários. Você já parou para pensar até onde alguém seria capaz de ir para enfrentar aquilo que a maioria do povo só acredita que é lenda? Eu mesmo sempre achei que essas histórias de lobisomem eram só conto para assustar criança e afastar quem tinha coragem demais das matas do Ceará. Cresci ouvindo essas prosas na varanda do meu avô, lá em Quixadá, um lugar que mais parece um segredo guardado entre as serras e o vento que canta pelas árvores. Ele sempre falava das coisas que ninguém vê, das criaturas que aparecem quando a lua cheia domina o céu, mas eu, como qualquer garoto, pensava que era só fantasia, coisa para dormir com a luz acesa. Mas quando a gente cresce, tem umas coisas que a gente não entende direito, umas intuições que a gente tenta calar, mas que no fundo ficam roncando lá dentro, como um tambor distante. Foi numa dessas noites, já quase entrando na adolescência, que eu resolvi sair para andar sozinho naquelas trilhas que cortam a chapada do Apode. Eu queria sentir o que era aquela história toda, queria ouvir o silêncio da noite e entender o que tinha por trás dos uivos que eu ouvia no rádio dos mais velhos. O ar estava pesado e a mata parecia estar viva, respirando junto comigo. No meio do caminho, de repente, um uivo que não era de cachorro nem de lobo comum cortou o silêncio. Um som tão profundo, tão bruto, que fez meu coração acelerar e minhas pernas ficarem bambas. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Era um chamado das trevas, um grito primitivo que parecia vir do fundo da terra. A adrenalina misturada com o medo me paralisou por uns segundos. E ali eu soube que aquelas histórias não eram só invenção. Depois daquele dia, não teve mais volta. Eu me tornei caçador do que a maioria quer esquecer. Minha vida passou a ser feita de noites escuras, passos silenciosos e olhos atentos. Naquelas serras, entre as sombras das árvores e o farfalhar das folhas, as histórias de desaparecimentos inexplicáveis começaram a fazer sentido para mim. Uns falavam que eram só bêbados inventando caso. Outros diziam que era o lobo humano, a criatura que anda na linha tênue entre o homem e a fera. E eu queria saber. Precisava ver com meus próprios olhos, sentir na pele o que era esse medo que corria solto. Era uma vida difícil, cheia de dúvidas e noites que pareciam não ter fim. A floresta, para mim, não era só um lugar. Era um ser vivo que guardava segredos que talvez nem eu pudesse desvendar por completo. As noites eram longas e cada som que eu ouvia podia ser um aviso, um prenúncio de algo maior. O vento que soprava entre as árvores parecia trazer sussurros antigos, histórias esquecidas que só a escuridão podia revelar. Mas a curiosidade era maior que o medo e a determinação de entender a verdade me guiava. Não importava o quanto eu tremesse por dentro, eu precisava continuar, precisava encontrar o que se escondia nas sombras, mesmo que isso custasse minha sanidade ou minha vida, porque algumas verdades são como fogo. Queimam, iluminam e transformam, e eu estava prestes a encarar esse fogo de frente. Eu andava já acostumado com o silêncio das noites, aquele silêncio pesado que só a floresta sabe guardar. Mas naquela noite em Marta, o ar tinha um peso diferente, como se o próprio mato estivesse segurando a respiração. As folhas se mexiam num sussurro estranho, e o vento parecia ter parado de cantar.
A lua, que sempre iluminava com sua prata as trilhas por onde eu passava, resolveu se esconder atrás das nuvens, deixando tudo mais escuro, mais profundo. As aves, que geralmente enchiam a madrugada com seus cantos, ficaram caladas e um frio cortante desceu pela minha espinha. Aquele tipo de frio que não é do tempo, é do medo, da coisa que se esconde. Eu sabia que aquela noite não seria como as outras. Cada passo que eu dava parecia fazer a floresta se fechar mais e mais ao meu redor. As sombras das árvores se esticavam como dedos querendo agarrar. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o meu próprio coração batendo como um tambor na caixa do peito. De repente, um movimento rápido cruzou meu olhar. Um vulto ligeiro, quase impossível de definir. Eu arregalei os olhos, o corpo congelou, porque aquilo não parecia coisa de animal comum. Era uma coisa esguia, uma sombra que se escondeu atrás de um tronco grosso num piscar de olhos. O ar ficou mais pesado, como se uma presença estivesse ali, me observando. Eu sentia que aquela criatura sabia que eu estava ali e que talvez estivesse esperando por mim. O medo era um aperto que tentava me paralisar, mas a curiosidade era mais forte e meu instinto de caçador se acendeu. Eu não podia voltar atrás. Então ouvi uma voz. Uma voz que eu conhecia, mas que parecia vir de muito longe, como um eco. Era Lúcia, minha amiga de infância, a única que acreditava nessas histórias tanto quanto eu. Ela sempre teve um sexto sentido, uma intuição que parecia tocar o invisível. Ela chamou meu nome com urgência e meu peito apertou. Eu corri na direção da voz, mas parecia que a floresta se transformava num labirinto. As árvores se fechavam ao meu redor e o chão enlameado dificultava meus passos. Quando finalmente a encontrei, ela estava pálida, iluminada pela luz trêmula de uma lanterna. O medo estava estampado no rosto dela, algo que eu nunca tinha visto antes. "Daniel, você não deveria estar aqui", ela disse com a voz quase quebrada. "Eu vi algo que não consigo explicar." Perguntei o que era, tentando esconder o tremor na voz, mas meu coração estava descontrolado. Ela me contou sobre um lobo, mas não um lobo qualquer. Era um lobo humano. O que ouvi dela entrou fundo na minha mente, um pesadelo ganhando forma na escuridão. Enquanto eu tentava processar aquela revelação, um uivo cortou a noite. Um som tão forte e cruel que o chão pareceu tremer sob meus pés. Era uma raiva primitiva, uma dor antiga que vinha da floresta. Lúcia falou pra gente sair dali, mas eu não conseguia me mexer. Uma parte de mim queria fugir, mas a outra, mais sombria, queria enfrentar o que quer que estivesse ali, escondido nas sombras. Enquanto o uivo ecoava, tentei convencer ela de que precisávamos entender aquilo, que a verdade era o único caminho. Mas Lúcia, com a voz tremendo, me avisou que aquilo era real, muito mais perigoso do que imaginávamos. O desespero nela me fez hesitar. Ela sempre foi minha âncora, mas agora parecia à beira do colapso. Eu disse que não podíamos deixar o medo nos dominar, que tínhamos que ser fortes, mas a insegurança crescia dentro de mim. Ela insistiu que aquilo não era só sobre nós, que havia algo maior em jogo. Aquele momento me fez entender que nossa busca não era uma simples caçada, era uma luta pela sobrevivência. O uivo se repetia, cada vez mais próximo, e eu sabia que a linha entre quem caçava e quem era caçado estava prestes a se apagar. Precisávamos nos preparar. Se íamos enfrentar aquilo, teríamos que estar armados, ter informações e ajuda. Eu não estava pronto para desistir, e Lúcia, relutante, concordou. O ar estava pesado, como se a floresta estivesse viva, nos observando, esperando pelo nosso próximo passo. Enquanto a gente corria para um lugar seguro, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo estivesse me lembrando de algo que eu tinha esquecido, um segredo enterrado numa parte escura da minha mente. Lúcia percebeu minha inquietação e perguntou se eu estava bem, mas a verdade é que eu não estava. Visões de um passado distante começaram a surgir. O acampamento de verão, as histórias na fogueira,
E a noite em que meu irmão Miguel desapareceu naquela mesma floresta. Miguel era o mais corajoso, o que me inspirava desde pequeno. Ele resolveu explorar mais longe naquela noite e nunca mais voltou. A lembrança me pesava no peito, uma ferida aberta que nunca tinha cicatrizado. Lúcia puxou minha atenção, dizendo que precisávamos focar no presente. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a dor da perda. Ela também revelou sua dor. Tinha um irmão que desapareceu na floresta quando eram crianças. Ela sempre pensou que as histórias fossem só histórias, mas agora tudo estava mudado. A revelação dela me tocou fundo, e o medo compartilhado entre nós criou um laço ainda mais forte. O uivo soou de novo, mais perto, e parecia que a floresta se alimentava dos nossos medos, transformando nossa dor em combustível para o terror que se aproximava. Aquilo não era só um lobo, era uma manifestação dos nossos traumas, uma sombra que nos perseguia desde a infância. Eu disse que precisávamos encontrar respostas, que aquele era o motivo que nos trouxe ali e que podíamos usar isso a nosso favor. Mas uma dúvida crescia, e se a verdade fosse mais aterradora do que qualquer lenda? A floresta se fechava cada vez mais, e a linha entre a realidade e a loucura começava a borrar. Eu sabia que o que se escondia nas sombras não era só uma fera. Era a representação dos nossos medos mais profundos, e que essa luta poderia nos levar a um abismo sem volta. Mas eu disse a mim mesmo que era melhor encarar o desconhecido do que viver na incerteza. A sensação de sermos observados aumentava, como se a floresta esperasse para revelar seus segredos mais sombrios. O que viria a seguir, eu sabia, mudaria tudo para sempre. A escuridão já tinha tomado conta da floresta, e eu sentia o peso dela como um manto pesado que me puxava para baixo. Cada passo que eu dava era um desafio, porque o chão enlameado parecia querer me agarrar e as sombras das árvores dançavam ao redor como se tivessem vida própria. O uivo que antes era distante agora estava perto demais. Um som que reverberava no peito, feito um trovão abafado, vindo da alma da própria mata. Eu sentia o coração quase sair pela boca, mas não podia parar, não podia desistir. Aquela noite não era só uma caçada, era uma luta contra o que eu mais temia, o desconhecido, o sobrenatural e talvez os próprios demônios que carregava dentro de mim. Lúcia estava ali comigo. Seus olhos brilhavam na lanterna trêmula e a expressão no rosto dela dizia tudo que as palavras não conseguiam. Medo, mas também uma força que só quem já enfrentou o pior pode entender. Nós dois tínhamos um passado que pesava, um passado marcado pelo desaparecimento dos nossos irmãos naquela mesma floresta. Isso fazia com que cada passo que dávamos fosse mais doloroso, mas também mais necessário. Aquele medo não era só da criatura que espreitava nas sombras, era o medo das memórias, dos traumas que nos seguiam como fantasmas invisíveis. Ela me contou como, quando criança, achava que as histórias de lobisomem eram só lendas para assustar, mas agora tudo parecia real demais. E eu sabia que sentia o mesmo. A floresta parecia um lugar vivo, pulsando com uma energia antiga, uma força que alimentava nossos piores pesadelos. O uivo soava como uma maldição, um aviso para que recuássemos, mas a nossa decisão estava tomada. Enfrentaríamos aquilo, fosse o que fosse. Enquanto avançávamos, o ambiente parecia se fechar ao nosso redor, as árvores formando um labirinto implacável. Os sons se multiplicavam, passos pesados, folhas sendo esmagadas, e aquele cheiro forte, quase pútrido, que me fazia querer vomitar. Eu podia sentir que não estávamos sozinhos. Algo nos observava, uma presença que não se revelava, mas que fazia o sangue gelar. Foi então que uma figura surgiu entre as árvores. Um homem, ou algo que parecia humano, mas seus olhos brilhavam com uma luz que não pertencia a este mundo. A voz dele era baixa, rouca, carregada de uma autoridade estranha. Vocês não deveriam estar aqui,
disse ele, e seu olhar cortava como uma faca, penetrando minha alma. Era como se ele soubesse de tudo, como se esperasse por nós. Perguntei quem ele era e ele respondeu que era um guardião. Aquele título soava como um aviso para que parássemos, para que desistíssemos da busca. Mas eu não podia parar. O desaparecimento de Miguel, o irmão que eu amava, pesava demais. E Lúcia sentia o mesmo pela perda dela. Precisávamos saber o que tinha acontecido, mesmo que a verdade fosse cruel demais para suportar. O homem sorriu de um jeito que me arrepiei. Ele nos perguntou se estávamos dispostos a enfrentar a verdade, que poderia ser mais dolorosa que a ausência. Eu respondi que não tinha medo, mesmo sabendo que estava mentindo para mim mesmo. Ele nos guiou por entre as sombras, e a cada passo a floresta parecia ficar mais densa, mais sufocante. Ramos se agarravam aos nossos braços, tentando nos impedir de avançar, como se a própria mata quisesse nos afastar do que estava por vir. O som de patas pesadas ecoava ao longe, e eu sabia que aquilo era só o começo. O guardião parou num espaço aberto, uma clareira iluminada por uma luz que parecia sobrenatural. Ali, ele disse, era onde enfrentaríamos nossos medos mais profundos. Mas avisou que a verdade podia ser a última coisa que desejaríamos encontrar. Meu coração batia forte, a adrenalina corria pelas veias, e eu sentia que naquele momento tudo mudaria. Lúcia segurou minha mão e juntos adentramos a clareira. O peso da floresta parecia esmagar nossos ombros, mas a determinação era maior. No centro da clareira, um altar feito de pedras, coberto de musgo e flores que brilhavam com uma luz tênue chamava minha atenção. Sobre ele, velas queimavam como se fossem acesas por uma força invisível. Meus olhos se fixaram num colar antigo, o colar de Miguel. Um grito sufocado escapou dos meus lábios. A dor e a esperança se misturavam naquele instante. Uma mistura amarga que eu não conseguia controlar. Lúcia se aproximou com lágrimas nos olhos, mas um brilho de determinação que eu não havia visto antes. O guardião nos observava calado, e eu senti que ele sabia o peso do que estávamos prestes a descobrir. Quando toquei o altar, uma onda de energia percorreu meu corpo. Visões começaram a surgir, flashes da última noite de Miguel, seus olhos cheios de medo, um brilho intenso e depois escuridão. Eu vi uma sombra que se arrastava entre as árvores, levando não só meu irmão, mas uma parte de mim junto. Uma voz sussurrou: eles não deveriam ter vindo. Percebi que não era só minha mente pregando peças, eram as vozes da floresta, almas presas naquele lugar. A floresta era mais que um espaço, era uma prisão de segredos, uma armadilha para quem buscasse a verdade. O guardião falou que tínhamos que escolher, ficar e ajudar a libertar aquelas almas, ou partir e viver com a dor da perda para sempre. Olhei para Lúcia e vi a mesma dúvida, o mesmo medo. Perguntei o que aconteceria se ficássemos, e ele disse que poderíamos nos perder, mas também encontrar um novo propósito. Aquilo soou como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Eu olhei para o colar de Miguel que pulsava suavemente, como se me chamasse. Decidi que não podia fugir mais, que aquela era minha luta. Declarei que ficaríamos para ajudar a libertar aquelas almas, mesmo que o preço fosse alto. A luz do altar cresceu até me cegar, e as sombras começaram a se agitar ao nosso redor. Senti a dor e a alegria se misturarem, enquanto o espaço vibrava com uma energia antiga. Lúcia e eu unimos nossas vozes para recitar palavras que não entendíamos, mas que fluíam naturalmente. Quando a luz atingiu seu auge, figuras começaram a surgir das sombras, almas finalmente libertas. Mas então, uma sombra maior se ergueu atrás de nós, ameaçadora, como se a própria floresta estivesse revoltada contra nossa interferência. A clareira começou a desmoronar e o guardião gritou que tínhamos que sair. Corríamos com as pernas pesadas, sentindo a floresta fechar atrás de nós.
Quando finalmente alcançamos a borda, o ar estava pesado, cheio de uma nova tensão. As sombras não haviam desaparecido e o mistério permanecia. Eu sabia que a floresta não nos deixaria em paz tão fácil. Lúcia e eu trocamos um olhar de entendimento e medo. A dor da perda ainda estava viva e a sombra de Miguel ainda pairava sobre nós, como um lobo faminto. E enquanto caminhávamos para longe, uma pergunta persistente me assombrava. O que realmente foi libertado naquela noite? O que ainda estava preso nas profundezas da floresta? A resposta, eu sabia, estava lá, esperando por nós, e nossa jornada estava longe de acabar. A noite estava tão escura que parecia ter engolido todo o céu. O silêncio, pesado como chumbo, era quebrado apenas pelo som da nossa respiração acelerada e do barro úmido esmagado sob nossos pés. O guardião nos conduzia por um caminho que parecia menos uma trilha e mais uma passagem para um outro mundo. Um lugar onde o tempo e o espaço pareciam se dobrar. Eu sentia o coração pulsar forte, o medo misturado com uma determinação que queimava dentro de mim. Sabia que ali, naquela clareira estranha, a verdade que eu buscava estava prestes a se revelar, fosse ela qual fosse. Entramos num espaço aberto, iluminado por uma luz que não parecia natural. As árvores se afastavam, como se respeitassem aquele santuário oculto no meio da floresta. No centro, um altar de pedras antigas cobertas por musgo e flores que brilhavam com uma luminosidade tênue, quase etérea. Velas tremeluziam em chamas que pareciam ser acesas por uma força invisível, lançando sombras dançantes que se misturavam com o manto da noite. Meus olhos logo encontraram um objeto que me cortou o peito. Um colar, velho e gasto. O colar do meu irmão Miguel. O peso da memória veio como uma onda que me derrubou por dentro. Um grito sufocado escapou da minha garganta, uma mistura de dor e esperança que eu não conseguia controlar. Lúcia se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas, mas também com uma força renovada que eu nunca tinha visto nela antes. Ela segurou minha mão com firmeza e naquele momento senti que não estávamos sozinhos. O guardião permaneceu ao nosso lado. Sua presença silenciosa e imponente, como se fosse parte daquele lugar, e ao mesmo tempo um observador distante, guardando segredos que não podiam ser contados. Quando toquei o altar, uma energia intensa percorreu meu corpo. Flashes de imagens inundaram minha mente, o rosto assustado de Miguel, os olhos cheios de terror, um brilho forte e logo depois o vazio, a escuridão total. Vi uma sombra se arrastando entre as árvores, levando não só meu irmão, mas uma parte de mim que eu nunca soube que existia. Ouvi vozes, sussurros que não eram da minha cabeça, mas da própria floresta. Almas presas naquele lugar que parecia uma prisão para aqueles que ousavam buscar a verdade. O guardião falou, sua voz cortante como uma faca, dizendo que tínhamos que escolher. Poderíamos ficar e tentar libertar aquelas almas perdidas, ou partir e viver com a dor da ausência para sempre. Olhei para Lúcia e nos meus olhos vi o reflexo da mesma dúvida, do mesmo medo que apertava o coração dela. Perguntei o que aconteceria se ficássemos, e ele respondeu que poderíamos nos perder para sempre, ou encontrar um propósito que nunca imaginamos. Aquelas palavras eram uma promessa e uma ameaça, uma linha tênue entre o sacrifício e a redenção. O colar de Miguel parecia pulsar em minhas mãos, chamando, exigindo que eu tomasse uma decisão. Eu sabia que não podia fugir mais, que aquela era a hora de encarar tudo, mesmo que custasse minha sanidade ou minha vida. Declarei que ficaríamos, que tentaríamos libertar aquelas almas presas, não importava o preço. Uma luz intensa saiu do altar, cegando meus olhos por um instante, e as sombras começaram a se mexer ao nosso redor, agitadas como se despertassem de um sono profundo. Lúcia e eu começamos a entoar palavras que não entendíamos, mas que saíam naturalmente, como se estivessem gravadas em nossa alma.
A luz atingiu seu ápice e fomos envolvidos por uma energia que nos fazia tremer. Então, as figuras começaram a surgir, silhuetas translúcidas que emergiam das sombras, as almas que finalmente encontravam a liberdade depois de anos presos. O alívio e a dor se misturavam naquele instante, um momento de triunfo e tristeza profunda. Mas a vitória durou pouco. Atrás de nós, uma sombra maior, mais densa e ameaçadora se ergueu. Era como se a própria floresta se revoltasse contra nossa interferência. Um monstro invisível que não aceitava perder seu domínio. A clareira começou a desmoronar. Árvores caíam, o chão tremeu e o ar se encheu de um grito primal, um chamado de fúria que fazia o sangue gelar. O guardião gritou que tínhamos que fugir, que não havia tempo. Corremos com o peso da floresta nos ombros, sentindo o chão se abrir atrás de nós, tentando nos engolir. As sombras perseguiam cada passo, como garras invisíveis tentando nos puxar para o abismo. Quando finalmente alcançamos a borda da mata, o ar parecia diferente, carregado com uma tensão que não dava para explicar. As sombras que deixamos para trás ainda se mexiam, respiravam, e o silêncio que caiu era um aviso. O mistério não havia acabado, estava apenas começando. Eu olhei para Lúcia e vi nos olhos dela a mesma marca que sentia no peito. A dor da perda, a sombra do que não conseguimos salvar. A floresta nos mudou para sempre e sabíamos que nunca mais seríamos os mesmos. Enquanto caminhávamos para longe, uma pergunta me perseguia, um sussurro constante na cabeça. O que realmente foi libertado naquela noite? E mais assustador ainda, o que continuava preso na escuridão profunda daquela mata? A resposta estava lá, escondida entre as árvores, e eu sabia que nossa jornada estava longe de acabar. Eu ainda sentia o cheiro da floresta na pele, aquele cheiro forte de terra molhada e folhas secas, misturado com o gosto amargo do medo que ainda queimava na minha garganta. Quando saímos da clareira, parecia que a mata nos seguia, sussurrando segredos que eu não queria ouvir, revelando sombras que eu preferia deixar no escuro. O guardião, aquela figura que parecia ao mesmo tempo parte da floresta e um estranho espectro, ficou para trás, enfrentando a sombra que havia se erguido contra nós. Eu podia sentir a luta dele, como se ele fosse o último baluarte entre a luz e a escuridão que ameaçava engolir tudo. Lúcia e eu corremos, os corpos cansados e as pernas pesando, mas a mente viva e alerta. O chão parecia se mover sob nossos pés, e o som das árvores balançando e caindo atrás de nós criava uma sinfonia aterradora. Um convite para desistir, para cair e se perder para sempre naquela escuridão. Mas a vontade de viver e a dor da perda eram maiores. Eu pensava em Miguel, em seu sorriso, em sua coragem, e isso me dava forças para não olhar para trás. Quando finalmente alcançamos a borda da floresta, o ar parecia mais leve, mas a tensão permanecia no ar como um aviso invisível. As sombras que deixamos para trás não tinham desaparecido completamente. Eu sentia que elas continuavam a nos observar, a nos perseguir, mesmo que estivéssemos fora do alcance dos galhos e das raízes. A marca daquela noite, daquela batalha, estava em nós, marcada na alma e no corpo. O silêncio que caiu sobre a mata era pesado, perturbador, como se a própria floresta estivesse em luto pela perda do guardião e pelo que tínhamos feito. Lúcia e eu trocamos um olhar, um misto de alívio, medo e uma tristeza que só quem perdeu algo muito precioso pode entender. A dor da ausência do Miguel e do irmão dela ainda nos acompanhava, como um lobo faminto à espreita. Era uma sombra constante que nos lembrava do preço que tínhamos pago para tentar encontrar a verdade. Enquanto caminhávamos para longe, o pensamento que mais me assombrava era o que realmente havia sido libertado naquela noite. Será que conseguimos mesmo salvar aquelas almas presas, ou apenas afastamos momentaneamente a escuridão? E o que ainda estava preso nas profundezas da floresta
escondido onde nem mesmo o guardião podia alcançar? Essas perguntas ecoavam na minha mente como um grito silencioso, uma inquietação que não me deixava em paz. Eu sabia que aquela experiência nos mudaria para sempre, que a floresta, com seus segredos antigos e forças que desafiam a compreensão, ainda teria muito a nos mostrar. Nossa jornada estava longe de terminar. O medo que enfrentamos, as sombras que cruzamos e as verdades que tocamos eram só o começo de um caminho tortuoso, cheio de mistérios e perigos. Naquele momento, com o coração ainda acelerado e os olhos marejados, eu prometi a mim mesmo que não desistiria. Que por mais escura que fosse a noite e assustadora que fosse a sombra, eu continuaria a buscar respostas. Para Miguel, para Lúcia, para mim mesmo, porque algumas histórias não são apenas lendas, elas são fragmentos de uma realidade que poucos têm coragem de encarar. E assim, com a floresta atrás de nós e o desconhecido à frente, eu sabia que estávamos ligados para sempre a esse lugar e ao seu mistério. Uma sombra do passado que nunca se dissiparia completamente, mas que nos chamaria, vez após vez, para enfrentar o que há de mais profundo e assustador na alma humana. A noite foi longa, e mesmo depois de deixarmos a floresta para trás, a sensação de que algo nos acompanhava não me largava. Era como se a escuridão que enfrentamos ali dentro tivesse se entranhado na minha pele, nos meus pensamentos, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Eu olhava para o céu estrelado e me perguntava se aquilo tudo tinha sido real, se as almas que libertamos tinham finalmente encontrado paz, ou se apenas havíamos arranhado a superfície de um mistério que parecia não ter fim. Lúcia estava ao meu lado, tão marcada quanto eu por tudo que vivemos. O silêncio entre nós era pesado, cheio de palavras não ditas, medos compartilhados e esperanças tímidas. A dor da perda dos nossos irmãos ainda doía fundo, mas havia também uma chama de coragem que nunca antes eu tinha sentido tão forte. Uma coragem que nasceu do enfrentamento do medo, da aceitação daquilo que não podemos controlar e da decisão de seguir em frente apesar das sombras. Ao longo dos dias seguintes, percebi que a floresta continuava viva em mim, em nossos sonhos e em nossas lembranças. Aquele lugar não era apenas um espaço físico, mas um símbolo do desconhecido que todos carregamos dentro, dos medos que evitamos e das verdades que muitas vezes queremos esconder. Aprendi que algumas lendas são reais, não porque podemos tocá-las ou vê-las claramente, mas porque elas habitam o que há de mais profundo em nós, desafiando nossa coragem e nossa fé. A jornada que começou como uma busca por respostas se transformou numa lição de humildade e respeito pelo invisível. Descobri que a linha entre o natural e o sobrenatural é tênue e que, às vezes, o verdadeiro terror não está no que está fora, mas no que está dentro de nós. O lobisomem, a sombra, a criatura da floresta, talvez sejam apenas reflexos dos nossos próprios medos, dos traumas que precisamos encarar para crescer e encontrar a paz. Hoje conto essa história não para assustar, mas para lembrar que o desconhecido faz parte da vida e que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de enfrentá-lo, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra. Se você escutou até aqui, saiba que a floresta pode estar mais perto do que imagina e que as sombras que ela guarda podem estar dentro de você também. E agora eu te pergunto, de onde você está me ouvindo? Que hora é aí onde você está? Quero sentir o clima junto contigo, porque histórias como essa só ganham vida quando são compartilhadas. Escreva nos comentários e vamos juntos manter essa chama acesa, desvendando mistérios e enfrentando medos, um passo de cada vez.